Beleza. As mensagens também vão ser gravadas. Vou pedir para vocês darem preferência a falar pelo chat, porque eu consigo identificar mais rápido quem é e vocês vão ver que eu vou abrir um monte de janela aqui para vocês verem a mesma coisa que eu estou vendo. E daí pelo chat eu consigo ver e às vezes quando vocês falam eu acabo perdendo, tá? Então deem preferência por lá. Lembrando que a participação eu vou dar para realmente quem participar, tá? Ativamente, ali no chat, fazendo pergunta ou respondendo, eu vou mandar umas perguntas para vocês. Se vocês não souberem, pode falar, tipo, ó, não faço ideia, não lembro, porque daí também eu sei que vocês não lembram, tá? Eu vou fazer revisão através das atividades que vocês já entregaram, pegando os pontos que foram mais errados. Eu achei que eu tivesse recusado ele sem querer de novo. Para pegar os pontos mesmo que ficaram faltando, tá? Que ficaram falhando. Aquilo que todo mundo acertou, eu não vou falar nada. Queria lembrar só a vocês que eu vou ser um pouquinho exigente na interpretação das perguntas. O Luca, eu já peguei ele hoje de manhã na escola, porque essa é a única coisa que eu tenho para avaliar vocês agora. É realmente o jeito que vocês respondem as perguntas, a interpretação de texto, como que vocês coletam a informação correta do meio de um texto, do meio de um vídeo. Então eu vou ser exigente assim, tipo, quando manda um monte de coisa, eu vou, tá, mas desse monte de coisa aqui, qual que é a resposta da pergunta? Tá? Você exigente nisso, tá? Porque eu não tenho vocês pessoalmente para ir perguntando, para ir induzindo a resposta. Peço também que vocês sejam sinceros, né? Nas respostas, porque eu tenho mais consciência do para onde vocês estão indo. A nota, principalmente agora, não é tão importante, tá? O importante é realmente mudança, desenvolvimento, tá? Não a nota que está lá, até porque a nota a gente pode editar a qualquer momento. Vou para a atividade da primeira semana, que são os protocolos. Eu achei que eu não ia ter problema nenhum com essa atividade. Estava enganada. A atividade era justamente para vocês aprenderem a fazer o formulário, aprenderem a usar o e-mail institucional, porque às vezes fica mudando, o Google fica mudando o tempo todo de usuário, daí você está com o seu e-mail normal, ou institucional, abre o formulário, ele muda para o e-mail pessoal, daí você tem que ir lá e mudar de novo. Era realmente treinamento para isso. Daí o que eu percebi é que teve algumas questões que vieram bastante erradas. Primeira, a máscara de acrílico. Eu vou buscar aqui para vocês saberem do que eu estou falando. E eu vou pesquisar com vocês para vocês já verem como é que faz uma busca. Porque às vezes vocês não sabem fazer busca, então a gente já aproveita e faz tudo ao mesmo tempo. A máscara de acrílico é esta daqui, dessa moçoila aqui. Alguém sabe me dizer por que isso aqui não serve para absolutamente nada? Vou esperar vocês me responderem no chat. Uhum. As duas estão corretas. Se a gente pensar que qualquer vírus, bactéria que a gente pegue, a porta de entrada é nariz, boca e olho, raramente ouvido, a gente pode pegar a gripe pelo ouvido também, é estranho, mas pode. Só que não entra, né? É muito fundo. A gente tem que cobrir a boca e nariz, principalmente, que é onde a gente espirra, tosse, fala, solta gotículas quando fala. Tem gente que a gente até vê babando, né? Voando gotícula. Mas quando a gente fala, mesmo não vendo, a gente solta essas gotículas. Às vezes vocês olham a tela do celular de vocês, depois de um dia de uso, ele tá com as gotinhas, assim, quando vocês olham contra a luz. Aquilo ali a gente não vê saindo, mas existe. E a máscara é justamente para proteger disso. Então, vocês imaginam, isso aqui é completamente aberto. Não está filtrando absolutamente nada do que a pessoa está soltando. Né? O perdigoto, né? A gota maior até pode ficar aqui, mas as gotas menorzinho vai voar e não está filtrando nada do que ela está absorvendo. Se alguém espirrar perto, entra aqui na boca dela tranquilamente. Não, é bom até a gente fazer essas aulas, porque vocês aprendem a usar as ferramentas. É isso mesmo.
Isso aqui foi uma coisa que blogueira inventou para não estragar a maquiagem da boca, para aparecer, né? Blogueira que não fez bem ensino médio, fica com essas histórias aqui. E daí, tem outra coisa que falam muito, 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 e teve gente que teimou que estava certo. Gente, adianta usar o equipamento certo e usar desse jeito aqui? Não adianta, né? Do mesmo jeito que o outro não protege a boca, que vocês falaram ali, não tampa, usar máscara também desse jeito também não tampa. Ah, esqueci de comentar. Ah, 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 paciência, né? Acho que esse não é o maior problema deles. Aqueles face shield que é acrílico aqui no rosto inteiro serve para proteger o olho, tá? Protege o olho, que também é uma porta de entrada. Para o olho serve. Boca e nariz, não, tá? Então, Lucas, estão. A gente pega no pé também. Eu saio de perto porque eu já perdi a paciência, mas você está certo. Pega, pode pegar pelo olho. Se você conseguir enfiar o dedo sujo com vírus dentro do ouvido, também há uma possibilidade. Tem algumas gripes que se pegam assim. Mas ninguém faz isso, pelo menos não em público, né? Então, a orelha não é preocupação, mas o olho pode passar assim, tá? Ai, Lucas, você não sabe como eu passo raiva por causa disso. Júlia, o correto, assim, se você está com muito medo, é usar a máscara tampando boca e nariz, justamente por causa da respiração. Se você está com medo de pegar pelo olho, face shield. Mas geralmente a gente só usa face shield quem realmente tem muito contato com pessoas falando próximas ou que sabe que está contaminado, enfermeiro. Assim, a gente na vida normal não costuma usar, mal não ia fazer não, tá? Mas o principal é a máscara. Principalmente porque né, a gente tem muito costume de botar a mão no nariz, na boca. A gente rói a unha, a gente dá uma coçadinha no nariz. E quando tá a máscara, a gente, né, vai e tem a focinheira ali. Várias vezes eu fui roer minha unha e tinha máscara. E o olho, a gente, né, o pior problema é ir lá e esfregar a mão no olho. Então, o face shield também evita que a gente esfregue a mão no olho. Sim, temos problemas ambientais sobre isso, com certeza, vocês estão certos, as pessoas que não descartam direito. Realmente, a gente está criando um problema, tentando corrigir outro. Você tem razão. A máscara descartável serve, tá? Porque assim, ó, a máscara, qualquer uma que você for usar, o tecido dela tem os buracos do tecido são muito maiores do que o vírus em si. Então, se o vírus estiver lá sozinho, isoladinho, ele consegue passar ali naquele buraco, né? Mas a ideia na vida real é porque esses vírus eles vão estar concentrados em gotículas de saliva ou de espirro. Então, essa máscara ela vai proteger as gotículas. Então, serve, tá? O melhor é a profissional, lógico. Mas se tiver uma fina, protegendo as gotículas mesmo, já é melhor que nada, tá? É que nem camisinha. Não é porque protege só 98% das vezes que você não vai usar, né? Se usar a camisinha, usar corretamente, ela protege 98%, né? Tem 98% de proteção contra a gravidez e doenças. Mas ninguém vai dizer, eu não vou usar porque tem 2% de erro, né? 98% é melhor que nada. Ajuda. Qualquer máscara, tá? Lógico, elas são diferentes em si, vão ter probabilidades diferentes. A profissional, a N95, é melhor, mas a de tecido ajuda. Qualquer uma que bloqueie gotícula de fala, de espirro, de suor não, de tosse, qualquer uma que bloqueie a gotícula vale, tá? Talvez proteja um pouco menos que a profissional, mas já ajuda. Pedro, eu vi algumas coisas, só que é muito difícil falar assim, porque de tecido tem tantos tipos de máscara de tecido diferente que é meio difícil dizer qual tecido que você está falando, qual máscara, sabe? Então, a descartável é bom que você joga fora, daí não tem aquele problema do mau uso, né? Porque usar, sujar e usar de novo também não adianta.
Tem vários tipos de máscara descartável, tem de uma camada, duas camadas, três camadas. Quanto mais camadas, melhor, tá? Já respondendo, a duas máscaras, sim, é melhor do que uma só. As mais finas protegem menos, mas protege, né? Um pouquinho que seja, qualquer coisinha. É a história da camisinha, a história do colete à prova de bala, né? Não é porque só protege uma parte que você não vai usar, você vai usar de qualquer jeito. Um pouquinho é melhor que nada. Eu falei da camisinha, né? A camisinha, ela é produzida por empresas que são certificadas, com material certificado, ela é padronizada, existe há décadas, tem campanha ensinando como é que se usa há décadas, e as pessoas usam errado. A máscara só tem um ano de pandemia, né? Como é que as pessoas vão aprender a usar a máscara tão rápido, né? Um ano só, não deu tempo de as pessoas aprender a usar a máscara direito ainda, né? Então, paciência. Mas é isso, usem, mas usem direito, tá? Narizinho para fora aqui, não adianta, porque. Nossa, e as pessoas que tiram para falar? Ou tiram para tossir? A ideia é justamente falar lá dentro, tossir lá dentro, né? Então, tudo bem, né? Informação não chegou para todo mundo, então a gente tem que educar. Posso para o próximo assunto? O resto, os outros assuntos, o CMSP fez revisão. O bom é que para o terceiro ano eles estão realmente fazendo uma revisão. Então, eles começaram a falar das células que a gente teve em sala de aula no passado. Eu falei com vocês, lembra que eu pedi para fazer aquele quadradinho na mão, de 1 centímetro por 1 centímetro? E eu falei que cada risco daquele tinha 1.000 células, né, em linha, então dentro daquele quadradinho tinha mais ou menos 10.000 células, para vocês terem noção do tamanho que é e de quantas células precisa para formar o nosso corpo. Então, todas as reações químicas que eles estão fazendo revisão acontecem num nível muito microscópico. E todas as células do nosso corpo fazendo ao mesmo tempo é o que dá vida a gente. Né? Então, eles revisaram também que a célula vão ter organelas lá dentro, aquelas organelas eles chamaram de mini órgãos. Teve até uma pessoa que escreveu assim, que as organelas auxiliam as células. Não é que. Não, seria a mesma coisa que falar assim, o estômago auxilia a digestão. Não é que auxilia, ele faz, né? Os organelas não ajudam, eles fazem. Então, falaram de várias organelas ali, eles estão dando mais foco agora na mitocôndria, mas depois a gente fala disso. E daí, quem lembra aí qual é a diferença de um organismo unicelular e pluricelular? Alguém lembra? Escreve aí para nós qual é a diferença. O que é unicelular e pluricelular? Melissa, a presença vai ser pela tarefa. Se você procurar lá no linkzinho que tem, quando você entra no CMSP, procura a sua turma lá e tem uma pranchetazinha que vai ter as tarefinhas. É por aquilo lá que eles vão ver a presença. Mas principalmente pelas atividades do Google Classroom, tá? É o principal, é a atividade do Google Classroom. Isso, o Matheus mandou aqui, ó. Unicelular é quando é um organismo tem uma célula só, tipo bactéria. Bactéria, um organismo inteiro é uma célula. Um protozoário, por exemplo, uma giardia que dá diarreia, é uma célula só. Várias células é pluricelular ou multicelular. Basicamente tudo que a gente vê a olho nu, né? Porque uma célula é um negócio muito pequeno para a gente ver. E agora, a diferença de eucarioto e procarioto? Júlia, todas as lições do Google Classroom são baseadas na aula deles, tá?
Então, você pode até usar outras coisas para responder, mas é baseada na aula deles. Uhum. Espero. Todo mundo respondeu certo. O que eu queria chamar a atenção. Tinha algumas pessoas que escreveram eucarioteca. Essa palavra não existe. A pergunta dizia assim, ó. Qual é a estrutura presente na célula eucariota que está ausente na célula procariota? Então, às vezes, só escreveu na célula, tinha assim, na célula procarioto núcleo, uma coisa assim, sabe? Que não fazia sentido. Daí entra naquilo que eu comentei no começo da aula. Responde bonitinho, porque eu não estou pessoalmente, não consigo entender o que você está querendo dizer. Quando fala núcleo, está falando daquela estrutura central que vai ter o material genético. O que delimita o núcleo? A membrana nuclear ou carioteca. São dois nomes para a mesma coisa. Então, ambas as respostas estão certas. É a carioteca ou membrana nuclear existindo que faz a gente reconhecer que existe um núcleo, é uma parede. Se não tiver parede, a gente não sabe onde começa, onde termina, tá? No caso, vocês lembram quais são os organismos que são procariotos? Tem um tipo só. Manda para mim aí. Quais são os organismos que a gente conhece que são procariotos? Isso. Os únicos organismos, os únicos organismos procariotos são as bactérias. Quando falo os únicos organismos, parece que é pouco, né? Na verdade, a maior parte da vida no planeta é bactéria, são procariotos. Todos os outros são eucariotos. Então, protozoários, plantas, animais, fungos, todos são eucariotos, têm núcleo. Porque é justamente ter um núcleo organizado, protegido, que pode propiciar que os animais, que as células se unam, que sejam mais complexas e que se tornem organismos pluricelulares, tá? Organismos procariotos são sempre unicelulares. Podem até ser coloniais, tipo vários se colarem para ficar maior, mas eles são unicelulares ainda, cada um é independente. Se você destacar um, ele vai viver a vida dele, tá? Então, só organismos eucariotos podem ser pluricelulares. A célula Lucas, você está falando da primeira célula que surgiu, que deu origem a todas? Ela chama Lucas mesmo. O Luca, na verdade, que é um acrônimo, né? L, U, não lembro o que significava. Não, professora, é que o Lucas perguntou qual que era o assunto. Ah, Falando. coincidência, porque a primeira célula a gente deu o nome de Luca. A gente Eu não não, né? sabia disso, não. Porque assim, lógico, tem uma. Assim, como é que seria a primeira célula do primeiro ser vivo, né? Então, comparando várias células diferentes, fazendo pesquisa, imaginando como seria o planeta Terra naquela época, eles deram um nome para como seria o primeiro organismo vivo, que, logicamente, é um procarioto. E daí, na verdade, sabe quando tem uma frase que daí você pega a primeira letra de cada palavra e forma um acrônimo? É Luca. Não lembro agora o que significa. Outra diferença entre procariotos e eucariotos que algumas pessoas colocaram é que só eucariotos têm organelas membranosas. No eucarioto, a bactéria, desculpa, no procarioto, a bactéria não vai ter compartimentos dentro separando muito as funções. Assim, eles vão ter basicamente só ribossomo fazendo proteína. Então, eles não vão ter organela de transporte, organela de armazenamento. Não vai ter. Vai ser tudo solto lá dentro. Inclusive, não vai ter mitocôndria. Só quem tem isso tudo são os eucariotos, e por isso que os eucariotos deram origem aos organismos pluricelulares. Ribossomo não tem membrana. Ribossomo não tem membrana. Ribossomo é um monte de RNA ribossômico e proteína grudado um no outro. Não tem uma membraninha revestindo. É só um acúmulo, é um grumo de proteínas e RNA ribossômico. Daí,
Eles comentaram sobre célula animal e célula vegetal. Eu até coloquei aqui, não tem nem graça fazer pergunta. Isadora, é a revisão mesmo que a gente está fazendo. É por isso que tem a revisão, tá? O correto sempre é todo começo de ano fazer. Então, teve as atividades lá no CMSP, eles revisaram mais ou menos, eu coloquei mais uns vídeos, e a gente está vendo agora porque eu vi que mesmo com a aula deles, algumas respostas vieram meio assim e tal, então é melhor dar uma revisadinha, tá? Eu espero que vocês façam vestibular, Enem, esse ano, então é sempre bom relembrar. Estrutura quaternária, a única estrutura quaternária que está vindo na minha cabeça agora é hemoglobina, Melissa. Ribossomo geralmente é um grande e um pequenininho colado, assim, é dois. Tem alguns lugares aparece, é 16S e 18S. S é o peso molecular. Não sei se é disso que você está falando. A única que eu estou lembrando agora que é quaternária é hemoglobina, que é do sangue, né? Mas talvez eu possa ver isso depois. Me manda depois para eu ver do que você está falando. Isso, ribossomo é onde tem a síntese de proteína. Então, todas as proteínas que a gente produz é o ribossomo que faz, usando lá o RNA mensageiro da célula como molde. Mas isso é mais para frente ainda, talvez eles revisem. Foi conteúdo do final do ano passado. Eu até ia perguntar para vocês qual é a diferença de célula animal para vegetal, mas eu já coloquei aqui, então perdeu a graça. Tem que lembrar o quê? Planta faz fotossíntese. Quando eu chegar lá, eu explico, beleza? Um pouquinho mais para frente. Planta faz fotossíntese. Se faz fotossíntese, tem que ter cloroplasto. Tranquilo. A gente não é verde, a gente não se alimenta indo para o sol, a gente não tem cloroplasto. A gente. Ah, posso fazer essa pergunta. O que a gente faz de reserva no nosso corpo? Qual que é a nossa reserva de energia? Onde estão as nossas reservas? Gordura, boa. Planta não tem gordura, planta não faz pancinha. Então, a planta vai ter outra estrutura, vacúolos. E a planta pode guardar, fazer reserva de pigmentos, por exemplo, numa pétala vermelha, vai ter uma bolsa aqui de pigmento vermelho. Pode acumular amido, por exemplo, a batata. Batata tem muito amido, então a célula vai guardar aquele amido no vacúolo. Ou água, imagina aquelas plantas do deserto, sabe? Que quando você espreme a raiz sai um monte de água, a água vai estar guardada no vacúolo. Açúcar, cana-de-açúcar, por exemplo, vai ter um monte de vacúolo cheio de açúcar. Então, a reserva das plantas é o vacúolo. E toda célula vai ter uma. No nosso caso, toda a nossa gordura está em pacotinhos espalhados pelo corpo, né? No caso da planta, ela não tem esse sistema de organização, as coisas vão ficar armazenadas dentro do vacúolo. Que mais que era outra? E parede celular. A parede celular, vocês lembram do que é feita? Não lembro se a gente comentou disso na aula. Vocês lembram do que é feita a parede celular? Não é proteína, mas o Lucas já tinha escrito isso faz mais tempo. A planta, quando ela faz fotossíntese, ela vai produzir glicose, que é açúcar. Isso, celulose. O que é um polissacarídeo? Poli é de vários. Sacarídeo, sacarose, açúcar. Ih, Lucas, me perdi. Explica melhor aí. Daí, o que a planta faz? Ela produz glicose. Uma glicose colada na outra é sacarose. Mas aí pega vários, colam no outro, muito mais que quatro, né? O poli é mais que quatro, cola vários desses açúcares numa cadeia. Isso é uma celulose, uma molécula de celulose. É muito açúcar, uma colada na outra. Tanto açúcar tão compactado que a gente chama de madeira, não é mais doce, né? A nossa língua não consegue mais sentir isso, porque as moléculas estão realmente muito compactadas uma na outra. E daí, se vocês olham uma lâmina de. Isso aqui é raiz de cebola. A raiz de cebola é super fininha, né?
Olha aqui o espaço que tem entre as células. Ai, meu Deus, abri um negócio. O espaço que tem entre as células. Dá para ver que parece ter uma distância. Aquilo ali tudo é a parede celular. E isso aqui é o que dá estrutura para a célula vegetal. A célula vegetal é muito mais dura que a nossa, né? E imagina então madeira, um tronco, quanta parede celular não vai ter? A parede celular é super grossa no caso de um tronco. Aqui no caso da raiz de cebola é fininha, mas a gente já consegue ver. Animal não vai ter isso, porque senão a gente ia ser crocante, a gente ia ser duro. A gente não é, nosso corpo é molinho, né? A não ser o osso, mas daí tem cálcio, aí outra história. Então essas são as principais diferenças. Até aí tudo bem? Beleza. Transporte por membrana. Esse conteúdo aqui a gente já estava em EAD ano passado, então eu sei que já começa a ficar um pouco mais complicado de lembrar e tal, porque a gente tem menos referências. Mas o que é importante? Ah, eu coloquei um vídeo lá de uma explicação do ano passado, né? Que foi fazer um mapa mental explicando o conteúdo. O que é muito, muito importante que vocês lembrem, não pode esquecer. Vocês lembram o que é permeabilidade seletiva? Quando fala que uma membrana é permeabilidade, olha a palavra, permeabilidade. Permeável, que passa alguma coisa ou não passa, seletivo. Uhum, tá certinho. Só entra e só vai sair aquilo que a célula precisa ou aquilo que ela não consegue barrar, né? Aquilo que ela quer. Então, eu vou abrir aqui um desenho. Eu acho que eu fiz esse desenho no passado no quadro. Ah, esse aqui tá mais bonitinho. Esse aqui tá maior. Da uma bicamada lipídica. Eu vou passar de meia hora, tá? Não vai ter jeito. Se precisar sair, tranquilo, não vou me preocupar, tá? Mas eu vou continuar pelo menos até terminar esse conteúdo. Daí, a gente tem que lembrar o quê? Por aqui, pela membrana, só vai passar o que for muito, 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 muito pequeno, tipo água. Todas as outras coisas vão ter que usar essas proteínas de canal. O que é isso? É tipo um tubinho, um canudinho que vai de dentro para fora da célula. E aqui vão ter fatores de reconhecimento que vão ligar em coisas específicas. Então, por exemplo, insulina vai ter que passar pela proteína de insulina. Vitamina vai ter que passar por proteína de vitamina. Açúcar vai ter que passar por proteína para açúcar. Sódio, mesma coisa. Remédio, eita, não tem remédio na nossa alimentação normal, né? Nosso corpo não evoluiu para isso. Remédio vai ter que dar um jeito de passar por aqui também. Então, quando a gente fabrica um remédio, ele tem que ter uma conformação que ele consiga entrar nas células. Se for uma molécula que não entra nas células, não vai adiantar de nada. Vírus tem que encaixar aqui. Se ele for muito grande ou não encaixar aqui direito, não vai entrar também. Alguns tem que ter até. Todas que são canais servem para entradas e saídas de coisas. As que não são de canal, elas servem para reconhecimento, como se fosse uma identidade da célula, sabe? O nosso corpo tem um sistema imunológico que ele fica conferindo o tempo inteiro se aquilo que está lá é nosso mesmo. Tanto que órgãos transplantados, a pessoa precisa tomar, como é que fala? Imunossupressor para o sistema imunológico ficar mais fraco, porque vai chegar aqui uma célula do sistema imunológico, vai colar nessa proteína e vai falar assim, isso aqui não é meu não, isso aqui é de fora. Mesma coisa que o nosso sistema imune usa para reconhecer patógenos também. A bactéria entra, a célula vai lá procurar as proteínas. Se as proteínas são nossas, fechou. Se elas não são nossas, a célula vai ser atacada. As que são de canal é para entrada e saída de coisas. Coisas pequenas, né? Coisas grandes a célula vai ter que abraçar com os pseudópodes. Até eu posso mostrar depois para vocês em vídeo. Se eu esquecer, me lembrem, por favor. Então, a permeabilidade vai ser seletiva. O que tem que lembrar também? Essas bolinhas aqui do lado de fora, elas são hidrofílicas, ou seja, elas se dão bem com coisas dissolvidas na água.
Então, tem para dentro da célula e para fora da célula. O interior é gordura, então é hidrofóbica. Então, as coisas que são diluídas bem na água até passam aqui no meio das bolinhas, mas daí aqui no meio elas não passam. As coisas que são diluídas em gordura, por exemplo, vitamina A, ela já não passa aqui na primeira barreira. A vitamina A é diluída em. Ela é apolar, então ela tem que usar uma proteína de canal. Então, todas essas barreiras aqui servem justamente para a célula conseguir escolher o que vai entrar e o que vai sair daqui. Para vocês entenderem bem essa entrada e saída, vocês têm que lembrar o que é soluto e solvente. Vocês lembram? O que é um soluto e o que é um solvente? Em algumas atividades eu já corrigi. Eu mandei já uma correção sobre isso. Vocês lembram? Pode ser, Melissa. O soluto ser sólido e o solvente e o líquido. Pode ser, só que, deixa eu pensar. É porque a gente está falando em nível molecular. Então, imagina açúcar. O açúcar é um sólido. Mas quando vai para o líquido, ele vai se dissolver e vai virar moléculas de glicose ou de sacarose. Então, no final das contas, a gente vai ter um monte de molécula de água com um monte de molécula de glicose ali interagindo em nível molecular. Já deixou de ser sólido. Mas antes de misturar, você pode decorar desse jeito. Isso. A mistura, isso, Ana, pode ser homogênea, sim. Pode ser não homogênea? É, não, tem que ser homogênea. Se o meu solvente for água, o que pode ser meu soluto? Já vou lançar outra. Se o meu solvente for thinner, tudo que for polar, basicamente sim. A água é polar, então tudo que for polar vai dissolver bem na água. Uhum. Se meu solvente for thinner, thinner é aqueles negócios que a gente usa para tirar a tinta da parede. Uhum. Tinta. Então, solvente é aquilo que vai dissolver o soluto. E a gente tem que lembrar disso, porque no caso do nosso corpo, nosso solvente é água. Pode ser sangue, pode ser a linfa do nosso corpo, nosso plasma. Basicamente, é água, né? São misturas homogêneas baseadas em água. O soluto vai ser sal, gordura, insulinas, proteínas, inclusive a albumina, por exemplo, que a galera toma para ficar forte, açúcar e mais, os remédios, tudo vai ser soluto. Qualquer coisa que a gente diluir nesse sangue vai ser soluto. Os gases, oxigênio, gás carbônico que a gente respira, tudo que vai estar diluído no nosso sangue. Daí, quando a gente fala, por exemplo, em hipotônico e hipertônico, é uma comparação da quantidade de soluto e dissolvente que tem em dois lados de uma membrana. Então, por exemplo, uma célula vai ter uma membrana. Se aqui, desse lado aqui, tem a membrana, se desse lado aqui tem muito soluto, vai sair soluto para o lado que tem pouco. E vai vir água para o lado que tem muito soluto. Sempre vai tentar igualar os dois lados. Por exemplo, vou ir para o experimento da batata já pular. O cara lá no CMSP pegou uma batata, cortou a batata e jogou sal. E depois de um tempo saiu água. A maior parte respondeu bem certinho. Imagina as células lá da batata. E daí de um lado tacaram um monte de sal. Tudo tranquilo, Matheus. Já passei do meu horário prometido. Então tem as células aqui, a membraninha, e aqui agora tem um monte de sal. A água que estava do lado de cá tem pouco sal, então essa água vai ser puxada para cá. O sal puxa a água, né? Do mesmo jeito que aqui tem muito sal, o sal também vai entrar. Então a gente vai ter dois movimentos ao mesmo tempo: o sal entrando dentro da célula e a água saindo. E essa força vai acontecer até os dois lados ficarem iguais, até sair água suficiente para que diluir o sal, para o sal ficar diluído igual do outro lado. Então vão ser dois movimentos, um do soluto e outro do solvente.
Vocês lembram o nome quando o solvente se move? Quando é a água que está se movendo de um lado para o outro, qual que é o nome? Quiser já responder do soluto também. Isso, osmose. Quando a água se move, é osmose. Quando é o soluto que se move, é difusão. E isso, quem vai fazer prova, pegam que é uma beleza. Então, por exemplo, quando a gente respira, acontece difusão dos gases no nosso sangue. A gente vai absorver oxigênio e liberar gás carbônico por difusão lá no pulmão. Não é osmose, não é a água do nosso corpo que vai sair, são os gases que estão dissolvidos na água do nosso corpo. Beleza. Esse transporte que eu falei agora, dos gases ou do sal da batata, da água da batata, é passivo ou ativo? A célula gastou energia ou não gastou energia fazendo isso? Não gastou energia absolutamente nenhuma. Eu acho que eu comentei com vocês até no ano passado para vocês imaginarem uma festa com dois ambientes, né? Tipo, dois ambientes da mesma festa, com uma parede no meio, que vai ser a nossa membrana, com portas. Se tá cheio de gente desse lado de cá, não comentei? Se tá cheio de gente do lado de cá, as pessoas vão passar na porta e elas vão ver assim, uai, mas lá não tem ninguém. Leonardo lembra, lá não tem ninguém. Ar-condicionado tá forte, os garçons não tem nada para fazer. As pessoas vão naturalmente ocupar outro espaço. Elas vão naturalmente passar pela porta e ir para lá. Ninguém da festa teve que avisar. Tipo, ó, vem pra cá, o ar-condicionado tá melhor, tem mais garçom aqui. As pessoas simplesmente vão, então é transporte passivo. A célula não fez nada. Tanto que funciona com bicho morto. Vocês já comeram carne seca? Não comeram? Ou carne de sol? Fala aí pra ver se vocês sabem do que eu tô falando. Aquela carne que a gente compra pra pôr no feijão, fica mó gostoso. Pode falar direto, viu? Não precisa levantar a mão não, viu, Kailane? Então, era um bicho morto. Pegaram um boi, mataram, as células ali já era, já morreram, só tem membrana ali, e tacam sal em volta. O que acontece? Vai salgar essa carne muito, ou seja, difusão, vai entrar sal e vai sair água. Peraí que meu gato é miando. E vai sair água, vai ficar. É, isso aqui, ó. Vai sair água. Então, vai acontecer osmose ao mesmo tempo. Por fim, que você não sabe o demônio que é isso aqui. E o bicho está morto. Então, é passivo. O transporte ativo vai gastar energia e só vai acontecer em células vivas, tá? Então, vai gastar ATP. Já falo o que é ATP. Bicho morto não vai fazer transporte ativo, certo? O ativo é o seguinte: por exemplo, açúcar. Nosso corpo não dispensa açúcar. Você pode estar empanturrado, a sua célula está cheia de açúcar. Se passar açúcar na corrente sanguínea, a célula vai botar esse açúcar para dentro. Nem gordura. Célula não dispensa gordura. Se tem muito açúcar dentro da célula, o açúcar tende a sair por difusão. Mas a célula não deixa. A célula vai segurar e vai puxar para dentro. Então, isso é transporte ativo, tá? Na verdade, no caso do açúcar, tem um negócio que chama difusão facilitada, que é quase sem gás de energia. Então, meio que, como é difusão, a gente diz que é passivo, que não gasta energia, porque o açúcar é realmente muito importante para o corpo. Mas, por exemplo, deixa eu pensar. Potássio. Nosso corpo precisa de potássio. As células precisam de potássio. Então, elas ficam botando potássio o tempo inteiro para dentro. É transporte ativo. Então, nosso corpo gasta energia para botar potássio para dentro, mesmo potássio saindo por difusão, a célula vai lá e põe para dentro de novo por transporte ativo, tá? Então, vai gastar energia. Isso vocês têm que lembrar. Fagocitose, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Vamos ver se eu acho o vídeo aqui. Fagocitose. A fagocitose, ela acontece principalmente em organismos unicelulares,
e em nosso sistema imunológico. Essa imagem aqui, ó, deixa eu fazer assim para ver o chat. São células do sangue. Aqui são células do sangue. Isso aqui é uma célula branca que fala. É um linfócito. Uma glóbulo branco, isso que chama. E o glóbulo branco, ele se alimenta de bactéria. Isso aqui é uma bactéria. Então, os nossos glóbulos brancos fazem a nossa defesa por fagocitose. Esse vídeo tá acelerado, tá? Não é tão rápido desse jeito. Isso, substâncias sólidas. Olha ali, encostou, abraça. Isso é fagocitose. Então, o nosso sistema imunológico está fazendo isso o tempo inteiro, tá? Com as bactérias, com vírus, não, que vírus é pequenininho. Se bem que, pode também. Protozoários, quando a gente se infecta com alguma doença parasitária. Então, as nossas células ficam fazendo isso o tempo inteiro para proteger a gente de micro-organismos. E protozoários fazem isso para se alimentar também. Quando a gente tem aqueles lodo, até vou mostrar para vocês, aqueles lodo de calçada, quando chove muito, eles se alimentam por fagocitose também. Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa. Ali, ó. Ah, não, estão um em cima do outro. É isso, basicamente isso. Eles vão usar para se alimentar. Ah, não, não era não, estavam um por cima do outro. Enfim, ó, ele vai se alimentar desses pequenos aqui. Então, eles vão capturar. Isso é fagocitose, tá? Próximo tema. Tudo bem por aqui? É por isso que nos glóbulos brancos tem DNA da bactéria? Não sei se eu entendi direito a pergunta. Mas se o glóbulo branco ter acabado de ingerir uma bactéria, ele vai ter o DNA naquele momento, mas o glóbulo branco vai digerir a bactéria com os lisossomos. É quase um bicho, né? É como se fosse um bicho, só que unicelular. Mas viu, Melissa, o glóbulo branco destrói a bactéria. Vai ter DNA ali no momento da ingestão, mas depois vai destruir. Ele destrói e ele vai usar, na verdade, pedacinhos como molde para fazer anticorpos para a gente não ser atacado por aquele micro-organismo novamente. Por isso que a gente tem resistência a algumas doenças, né? O glóbulo branco vai lá, destrói o que atacou a gente e usa aqueles pedacinhos como molde para produzir anticorpos. Não sei se eu entendi bem a tua pergunta. Daí, eles começaram a falar sobre respiração celular. Eu ia deixar para a semana que vem, mas eu vou falar só um pouquinho para vocês entenderem o geral, para vocês entenderem as duas tarefas lá, tá? Mas eu vou deixar a explicação realmente para a próxima vez que a gente se vê, que depois eu falo, porque eu não sei quando vai ser, tá? Primeira coisa que vocês têm que lembrar, o que é ATP. E eu acho que ano passado a gente quase não falou disso. ATP, que nem eles falaram lá na aula, é adenosina trifosfato. O que é isso? Adenosina é um aminoácido, um nucleotídeo, desculpa. TP é trifosfato, então ele vai ter 3 moléculas de fosfato lá coladinho. E essa molécula, ela é capaz de liberar um dos fosfatos e transferir a energia para outra molécula que está próxima. Quando a gente mexe o músculo, por exemplo, cada fibrinha de músculo, cada célula tem que ir lá, vai colar um ATP, esse ATP vai soltar um fosfato e daí que a fibra vai conseguir se mexer. É muito difícil de entender, é complexo, é muito abstrato, porque assim, uma transferência de energia, né? Mas como energia? Energia das moléculas. É complicado. Eu faço uma brincadeira para vocês decorarem. Vamos falar que vocês estão lá num lugar, e daí uma pessoa que vocês conhecem tal, vem e fala bem pertinho aqui assim, ó, mas não encosta. Só sente o bafinho. Você sabe, né? Tem um calorzinho, você sente o calorzinho ali. Às vezes dá uns arrepios. Não houve uma transferência de energia?
teve alguém ali que deu um bafinho aqui, um calorzinho, você deu um arrepio, então você teve uma mudança de estado. Você estava lá em estado de repouso, de repente você está em estado de alerta, ou estado de excitação, excitação da molécula. E a gente realmente usa essa palavra. A molécula fica excitada, ou seja, ela acordou para a vida ali. Então é mais ou menos isso. O ATP, ele vai lá e solta um fosfato perto da outra molécula, e outra molécula, outra molécula percebe que energia foi transferida para ela. Então ela vai fazer o que ela tem que fazer, ela vai executar algum trabalho. Então, toda a respiração celular, ela é para produção de ATP. Só. Então, vocês vão perceber, por exemplo, que a respiração celular inteira começa com uma glicose. Da onde veio a glicose do nosso corpo? Escreve aí para mim. Como o nosso corpo arruma uma glicose para começar a fazer essa tal de respiração celular? Do alimento, da nossa alimentação. Sim. A gente só estuda a glicose porque é mais fácil, tá? Mas proteína, gordura, todas elas podem passar por transformações químicas e entrar na respiração celular. Mas essas a gente não vê, a gente só vê de glicose para frente, tá? Açúcar já entra pronto, né? Quem come muito doce já entra com açúcar prontinho para respiração celular. Beleza. Na glicólise, ela vai acontecer ali no citoplasma, vai transformar em 2-piruvato, vai produzir uma miserinha de ATP, e depois esse piruvato vai entrar dentro da mitocôndria. Lá dentro da mitocôndria vai começar o ciclo de Krebs, que me perguntaram ali. Então, o ciclo de Krebs, na verdade, já é a segunda etapa da respiração celular. Lá na respiração celular, vai produzir gás carbônico e vai precisar de oxigênio. Vocês lembram de outro lugar que a gente precisa de oxigênio e libera gás carbônico? No citosol é só glicólise, tá? A fotossíntese não, ela pega gás carbônico e solta oxigênio na fotossíntese, é o contrário. Olha só, a fotossíntese, a plantinha vai pegar gás carbônico da atmosfera e vai liberar oxigênio na atmosfera. A gente pega o oxigênio da atmosfera e libera. Tá, vai ficar tocando. E libera gás carbônico. Coisas de casa, né, gente? Lá no ciclo de Krebs, acontece exatamente a mesma coisa. Ciclo de Krebs precisa oxigênio e libera gás carbônico. Agora vocês imaginam todas as células do nosso corpo, que são trilhões de células, fazendo exatamente isso, precisando de oxigênio e liberando gás carbônico. Da onde que todas as células do nosso corpo vão conseguir o oxigênio? Lá da corrente sanguínea. Essa corrente sanguínea passou lá no pulmão. Lá no pulmão, então, pegou o oxigênio do ar, levou para a corrente sanguínea, chegou em todas as células, a célula faz a glicólise no citoplasma, o piruvato vai lá para dentro da mitocôndria pega aquele piruvato, pega o oxigênio do sangue, faz o ciclo de Krebs, sobra gás carbônico, devolve para o sangue devolve para o pulmão e a gente solta esse gás carbônico na atmosfera. Então, para que serve o ciclo de Krebs? Para a produção de ATP. A respiração celular tem 3 etapas: glicólise, que a gente já viu lá no citoplasma, transforma a glicose em piruvato. 2, ciclo de Krebs, na mitocôndria, vai transformar aquele piruvato em várias outras substâncias e vai produzir mais ATP. E vai produzir gás carbônico usando oxigênio. Depois, cadeia respiratória, cadeia de elétrons. Outra história a gente vai ver em outra aula. Então, para que serve isso tudo? Produzir ATP, produzir energia. Só. Então, a gente nem precisaria respirar se a gente não tivesse um ciclo de Krebs. A gente só inspira oxigênio, libera gás carbônico, porque o ciclo de Krebs faz isso em todas as células do nosso corpo. Certo? Eu não vou adiantar mais, porque já passei bastante horário, e se eu quero explicar depois que eles explicarem as 3 etapas, daí a gente retoma, tá bom?
Posso. Tem alguma pergunta? Posso encerrar? O que vocês me dizem? Posso encerrar, gente? Melissa, eu acho que não, e é melhor você perguntar de professor a professor, tá? Eu vou parar a gravação, tá bom, gente? Para ficar mais curtinha.